E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Retcons e Afins. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, eu já vou começar falando pra vocês sobre a história de hoje. A história de hoje, ela tem vários pontos de vistas. Tem o ponto de vista do Liam, do Alexander e do, eu acho que é Sebastian, se eu não me engano, eu acho que é Sebastian. E tem o ponto de vista da protagonista. Nessa história, podemos ver o porquê dela ter se tornado do jeito que ela é. Eu acho que a bichinha sofreu muito por amor. Eu acho que, tecnicamente, ela nem chegou a sofrer, né? Só teve uma decepção amorosa que deixou ela profundamente fechada para romance. Escutem a história com atenção. Se vocês não entenderem no começo, escutem novamente, que aí vocês vão entender. Como eu sou muito lenta, eu tive que ler 2 vezes para mim poder entender a história. Mas eu gostei muito. Ela não vai entrar no meu top 10, porque eu acho que esses dias eu postei histórias bem bacanas e não tem como tirar elas e colocar essa, mas ela é muito boa também, tá? Não vamos se esquecer de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Vocês zipando o vídeo, o que vai acontecer? O YouTube vai começar a mostrar mais conteúdos desses tipos para vocês, tá? E para quem já é inscrito e para quem tá se inscrevendo agora, não se esqueça de ativar o sininho aí. O que acontece se ativar o sininho? Assim que eu postar um vídeo aqui, já chega automaticamente no seu celular. Então, você nem precisa ver o que eu tiver postado no TikTok. Você já vai ver que já tem vídeo novo aqui no canal, tá? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. E mamães, não se esqueçam de se agasalhar, tá? Porque se uma mãe ficar doente, a casa para. Beijo, tchau! Minha mãe ligou para me empurrar para um encontro às cegas. Eu apenas respondi. Sim, entendi. Me envie a hora e o local. Quando desliguei, Sebastian saiu do banheiro. O suéter creme dele estava puxado até os antebraços, e ele carregava meu sutiã e minha calcinha recém-lavados. Ele atravessou a sala e foi até a varanda pendurá-los. Quem era? Minha mãe. O homem estendeu as roupas à luz do sol e se virou para me olhar. A luz suave dourava seus contornos, seus olhos âmbar tão pálidos quanto folhas do início do outono. Não vou voltar para casa para jantar. Fiz peixe e legumes. O peixe ainda está quente no fogão, é só esquentar os legumes no micro-ondas. Ele puxou as mangas para baixo e bagunçou meu cabelo casualmente, quase de um jeito irritantemente doce. Nada de comida para a viagem. Murmurei algo em resposta e o vi pegar a bolsa e ir embora. Eu sabia. O primeiro amor dele voltaria hoje. Sebastian e eu morávamos juntos. Ele me tratava muito bem, até lavava minha roupa íntima à mão. Nunca precisei mexer um dedo. Mas eu não era a namorada dele. Ele estava esperando por Elizabeth. Tecnicamente falando, eu era o plano B dele. Eu nem sempre fui assim. Culpa desses malditos romances adolescentes. Eles estão sempre escrevendo sobre alguma protagonista e seu melhor amigo de infância secretamente dedicado. Dei uma olhada e pensei, somos eu e Sebastian. Amigos de infância, crescemos juntos. Ele era gentil, mas só comigo. Eu tinha aparência mediana, notas medianas, personalidade mediana. Ainda assim, ele sempre ia comigo para a escola, me ajudava a estudar, até comprava lanches para todo mundo ao meu redor e dizia, cuidem da Chloe. Ele me fez sonhar. Hormônios de adolescente. Comecei um diário, tricotei um cachecol para ele, dei chocolates. Até a noite da formatura. Sebastian apareceu na nossa sala de aula com flores e um presente. Naquele ambiente barulhento e ao mesmo tempo íntimo, o garoto de branco cantou uma doce canção de amor, depois segurou o microfone e confessou seus sentimentos. Inocente. Puro. Quase chorei. Então Sebastian disse, quero te contar uma coisa. Eu gosto muito de você. Levantei e gritei. Eu também gosto de você. Elizabeth. A sala ficou em silêncio. Todo mundo me olhava. Meu rosto ficou vermelho como um tomate. Banheiro! Desculpa. Fiz uma saída humilhante. Quando voltei, espiei pela porta. A bonita presidente da turma e meu bonito amigo de infância estavam no pequeno palco. Todos gritavam, beija ela! O garoto abaixou a cabeça e perguntou quase reverente. Tudo bem, Elizabeth? A garota corou e assentiu. Eu não assisti ao resto. Depois disso, passei a evitar Sebastian. Ele bloqueou minha porta. Virei para correr. Ele segurou meu pulso com força. Chloe, disse ele. Sempre te vi como uma irmã. Que piada. Desde quando um irmão se aproxima tanto enquanto ensina? Sem noção. Mas sempre fui boa em manter a calma. Na verdade, eu só não suporto passar vergonha. Dei um sorriso falso. Haha, sem problemas.
Você é um irmão tão bom, a irmãzinha agradece. Sebastian me olhou. Ele era bonito, com aqueles olhos inocentes de cachorro, as íris tão claras. Patético. Então não fica brava comigo, tá? Não me evita. Eu disse. Ok. Depois me inscrevi em uma universidade do outro lado do país. Até nunca mais. Sebastian e eu perdemos contato por 4 anos. Na verdade, eu perdi contato com ele. Ele respondia minhas mensagens na hora. Eu respondia quando queria. Ele disse que viria me visitar nas férias, então minhas colegas de quarto e eu marcamos uma viagem fora da cidade. Só voltamos a nos ver no meu primeiro ano de trabalho, quando ele disse que havia sido transferido para cá. Primeiro ano de trabalho. Eu morava sozinha. Não me tornei a adulta organizada que imaginei. O trabalho interminável. Os relacionamentos bagunçados. Isso estava me destruindo. Quando abri a porta e vi Sebastian, eu estava há 2 noites sem dormir. O lugar era um desastre, com embalagens de comida espalhadas. Ele estava bem vestido, carregando uma grande sacola de frutas frescas. Seus olhos pousaram nas minhas olheiras. Ele apenas sorriu, como quando éramos crianças. Eu sabia que você não ia se cuidar, eu retruquei. O que você está fazendo aqui? Ele passou por mim como se nada fosse, deu um tapinha na minha cabeça e foi para a cozinha lavar as frutas. Eu o segui reclamando. Eu não te convidei para entrar. Então ele colocou uma tigela de morangos nas minhas mãos. Senta e come. Quando percebi, ele já estava limpando. A louça suja, o cabelo no banheiro, tudo fora do lugar. 4 horas depois, eu estava sentada na sala impecavelmente limpa, a luz do sol aquecendo o ambiente. Na mesa de centro havia uma tigela de macarrão que ele fez. Olhei para ele. Sebastian ainda estava passando o pano. Aquele avental de ursinho que eu tinha comprado estava amarrado na cintura dele, destacando sua silhueta. Gotas de suor brilhavam em suas têmporas. Perguntei: qual é o seu objetivo? Ele inclinou a cabeça e sorriu, despreocupado. Chloe, eu cuidei de você a vida toda. Eu disse: não quero apanhar da sua namorada. Não faça isso comigo. Ele congelou, os olhos perdendo um pouco do brilho. Elizabeth e eu terminamos há muito tempo. Ela foi estudar no exterior. Olhei para baixo e comi meu macarrão em silêncio. A verdade é que eu já era o plano B do Sebastian naquela época. Mas dizem que quantidade também conta. Ser reserva de um cara é miserável. Depois que Sebastian e eu fizemos as pazes, alugamos um lugar maior. Quartos separados. Agora que o primeiro amor dele voltou, eu não podia mais morar ali. Não precisava de tanto espaço sozinha. Era hora de procurar outro apartamento. Arrumei algumas coisas e pensei em ir ver Liam, pedir ajuda para encontrar um lugar. Ele era da cidade. Fiquei na porta do apartamento dele digitando o código. A fechadura clicou. Quando entrei, Liam tinha acabado de sair do banho. Uma toalha pendia frouxa na cintura. O vapor deixava seu rosto levemente rosado. A água escorria do cabelo pela linha em V até a toalha. Seus olhos amendoados se curvaram enquanto ele abria a geladeira, pegava uma cerveja e bebia de um gole. Olhei para a cintura dele. Você não tem medo de ser um ladrão? Ele riu, com a voz rouca. Você é a única que tem meu código. Ah, respondi, lembrando por que tinha vindo. Eu vim aqui para... Hora perfeita. Ele me abraçou por trás. O cheiro leve de sabonete me envolveu. Ele estava quente, e até as gotas de água no meu pescoço pareciam quentes. Acabei de sair do banho. Ele encostou no meu lóbulo, a voz baixa e densa. Bem. Ele saboreou a palavra. Bem limpo. Quando acordei, já estava escuro. Eu vesti apenas a camisa de botões dele. Na luz fraca, o chupão na minha coxa parecia obsceno. Eu já sabia. Toda vez que eu ia ver Liam, não importava o motivo, acabava na cama. Minhas pernas ainda tremiam quando me levantei. Fui até a varanda procurá-lo. Ele estava fumando. Seu perfil parecia solitário no crepúsculo. Era assim que ele era. Bonito num nível que poderia encantar qualquer garota. Mesmo sabendo o quanto ele era canalha, no instante em que você via aquele rosto, não conseguia evitar sentir alguma empatia. Não sei porquê. Melhor ter pena de si mesma. Encostei-me no batente da porta. Por que você não está fumando? Liam se virou para me olhar, os olhos amendoados curvados como pequenos ganchos. Estou parando. Só segurando na boca. Fiquei surpresa. Isso é repentino? Eu conhecia Liam há mais de 6 anos. Ele não era um fumante pesado, mas nunca tinha tentado parar. Sempre ia para a varanda para manter a fumaça longe de mim. Sim. Ele tirou o cigarro da boca, ainda sorrindo. Alguém não quer que eu vá. Senti algo ali, um leve traço de canalha tentando se reformar. Com bom senso, fiquei calada. Ele jogou o cigarro no lixo e entrou. A marca de mordida meio cicatrizada ainda estava na nuca. Ela vai passar aqui mais tarde para pegar as coisas dela. Não saia. Você está falando sério? Perguntei. Ele respondeu. Desta vez, provavelmente é de verdade. Liam era o vocalista principal de uma banda. Meio famoso, lindo, generoso, e olhava para você como se sentisse sua falta desde outra vida. Fui arrastada para um bar por amigos no 2º ano da faculdade. O ensino médio tinha me destruído por causa de Sebastian, então eu tinha medo de me envolver com alguém, até conhecer Liam. Foi como sair da zona inicial de um jogo e dar de cara com um chefe final. Nós, garotas certinhas, nunca tivemos chance. Ele flertava como um profissional, dava presentes também. Uma pulseira de ouro depois de apenas uma semana.
Em menos de um mês, eu já estava completamente envolvida. Corria para a casa dele todas as noites, limpava, lavava roupa, cozinhava. Achei que era praticamente a namorada dele. Estava tão convencida que nem percebi os olhares estranhos dos amigos dele. Até que Liam me levou para a cama. Ele estava bêbado. Um amigo usou o telefone dele para me ligar. Ei, cunhada, o Liam está bêbado, fica chamando por você, disse rindo de forma sugestiva. Fiquei vermelha como uma idiota e disse que estava a caminho. Liam me agarrou assim que entrei, enterrando o rosto no meu pescoço. O cabelo macio fazia cócegas, o hálito quente na minha pele me arrepiava. A voz dele era baixa, arrastada, me chamando repetidamente. Amor, bebê. Eu derreti completamente. Já estava até escolhendo nomes para um futuro gato e cachorro. Na casa dele, tentei preparar água com mel para ele. Em vez disso, ele me puxou pela cintura e me jogou no sofá. Ele me beijou, roubando meu fôlego. Perdi o controle. A única coisa de que me lembro foi o brilho nos olhos dele enquanto rasgava uma embalagem sabor morango e perguntava: Tudo bem? Assenti. O prazer veio em ondas. Quando acordei, já era quase amanhecer. Havia uma figura na varanda, o brilho de um cigarro no escuro. Ainda sonolenta, peguei meu celular para ver as horas. Era cedo. Meu telefone estava cheio de mensagens, todas de pessoas diferentes. Amor, você não vai ao bar hoje à noite? Podemos nos encontrar? Diga seu preço. Liam, por favor, fala comigo. Eu gosto muito de você. Acordei de vez. Deslizei para abrir. Sem senha. As notificações continuavam chegando. Havia até pedidos de dinheiro. Minhas mãos tremiam. A porta da varanda se abriu. Liam entrou sem camisa, marcas vermelhas da noite anterior ainda no torso. Aquele sorriso preguiçoso. Acordou? Levantei o celular e encarei ele. Ele disse: Abre o perfil de qualquer uma. Entrei em uma conversa. A outra pessoa tinha enviado várias mensagens. Liam não respondeu nenhuma. Abri o perfil. As fotos mostravam uma mulher deslumbrante, como uma modelo. Ele pegou o telefone de mim completamente indiferente. Fiz uma aposta com uns amigos naquela noite. Você era o prêmio. Quase ri. Quase chorei. Devia agradecer por ele ter escolhido a mais comum entre tantas mulheres bonitas? Ele apagou o cigarro com calma. Você também gostou, não gostou? Pareceu que sim. Dei um tapa nele. As lágrimas caíam sem parar. Forcei-me a ficar de pé. Liam virou o rosto, a bochecha já vermelha. Ele estalou o maxilar. Você bate forte. Me vesti, encostei na parede e fui até a porta. Ele pegou as chaves. Quer que eu te leve? Ignorei e continuei andando. Ele não insistiu. Depois me arrependi. Eu devia ter pegado o abajur e batido nele. Um tapa foi pouco. 2 vezes queimada, fechei meu coração e foquei nos estudos. No 3º ano, a pressão para entrar na pós-graduação era brutal. Sem válvula de escape, eu estava até perdendo o cabelo. Não conseguia resolver mais um exercício quando Liam ligou. Completamente bêbado, começou dizendo: Jenny, sinto sua falta. Fiquei tão irritada que peguei um táxi só para dar outro tapa nele. Bati na porta. Liam abriu, encostado na parede, me olhando. Parecia uma chama fantasmagórica na escuridão. Por um segundo isso me desarmou. Então ele sorriu, travesso. Você veio. Babaca. Empurrei-o até o sofá, subi nele e dei um tapa. A cabeça dele virou. Senti um certo alívio. Ele tocou o rosto e me olhou, os olhos marejados. Você ainda bate forte, Chloe. Ri sem humor. Idiota. Ele apenas sorriu, como se não se importasse. Então segurou minha nuca e me beijou com força, desordenado, exigente. Mordi a língua dele. Ele gemeu, mas não soltou. Dei outro tapa. Ele segurou minha mão. Uma coisa levou a outra. As roupas desapareceram. Toda aquela raiva reprimida virou combustível. Leon chorava, os olhos vermelhos implorando. Chloe, por favor. Todo o meu estresse sumiu. Na manhã seguinte, ele estava normal de novo. Sentado na beira da cama, fumando, sorrindo. Ainda somos amigos, né? Aquilo me deu uma estranha paz. Talvez ele não fosse tão ruim assim. Vai se foder. Ele me levou para casa. E assim começou esse arranjo bagunçado. Minhas únicas regras para Liam. Encerrar com outras e fazer testes a cada 2 semanas. Graças a Liam, fiquei completamente curada da minha atração por homens bonitos. Meu coração romântico morreu. Fazíamos o que queríamos. Liam não tinha limites. Bonito, bom na cama, provocador e, o melhor de tudo, gratuito. Ele até ficava bonito quando chorava. Mas fora do quarto, era outra pessoa. Desleixado. Sempre deixava tudo em aberto. Sempre achei que ele viveria assim para sempre. Nunca imaginei que veria o dia em que um jogador tentaria se aquietar. Vozes abafadas vinham da sala. Saí do transe. Devia ser a garota que Liam mencionou. A voz dele era suave, rindo, provavelmente contando alguma piada. E havia uma risada feminina, doce e leve. Entreabri a porta. Consegui ver vagamente um perfil delicado, limpo. Cabelos longos e escuros, vestido branco, como uma gardênia coberta de orvalho. Não é à toa que Liam disse que ia largar tudo de vez. Eu odiava a fumaça, e ele sempre ia para a varanda por minha causa. Fiquei rolando o celular na cama por 1 hora. Eles permaneceram na porta por mais 20 minutos, até que ela finalmente foi embora.
Quando a porta se fechou, saí do quarto. Liam ainda tinha aquele sorriso suave no rosto. Nada parecido com o de sempre. Esquece apartamento. Melhor cortar isso de vez. Eu disse. Vamos parar de nos ver. Liam congelou. O sorriso desapareceu. Ele me encarou por um longo momento, então o sorriso despreocupado voltou ao lugar. Isso não combina com você. Ele achou que eu estava com ciúmes, fazendo joguinho. Eu já tinha parado de ler romances adolescentes fazia tempo. Não acredito em correr atrás de quem te dispensa. Mantive a calma. Estou falando sério. Ele me olhou por um instante, depois desviou e foi pegar água, como se nada fosse. Não é como se tivéssemos algum tipo de relacionamento que não pudesse acabar. Assenti. Então estou indo. Reddit contos e afins. Ele não disse nada. Troquei os sapatos e saí. Assim que a porta se fechou, achei que ouvi o clique de um isqueiro. Cheguei tarde em casa. Esquentei a comida que Sebastian tinha deixado e assisti um pouco de TV. Já era tarde, e ele ainda não tinha voltado. Pensei em mandar mensagem, mas desisti. Provavelmente estavam reacendendo o romance. Não precisava me meter. Sebastian tinha sido fiel a Elizabeth todos aqueles anos. Depois que fomos morar juntos, só nós dois, quase passamos do limite algumas vezes, mas ele sempre recuava no último segundo. Já o vi completamente envolvido, mas então me afastava e dizia: vou ao banheiro. Chame de jogador. Ele tinha o charme. Mas ainda era virgem. Chame de fiel. Mas um namorado assim, sem limites claros, é um pesadelo para qualquer pessoa. Dei uma geral no apartamento, planejei a mudança e comecei a arrumar as coisas. No começo foi estranho, mas logo peguei o ritmo. Fechei uma caixa, me espreguicei e fui para o banheiro. Sebastian tinha me ensinado a dobrar roupas. Ele era praticamente um profissional em tarefas domésticas. Quando pedi para aprender, ele sorriu, deu um leve toque na minha testa e disse: deixa comigo, Chloe. Eu só sorri e respondi: quero aprender. Ele acabou cedendo e me ensinou, com a mesma seriedade de quando me ajudava na escola. Deixa comigo. Claro. Não dá para contar com homens. No momento em que o primeiro amor dele voltou, ele simplesmente foi. Aproveite enquanto dura, mas não dependa a ponto de não conseguir viver sozinha. Quando acordei, Sebastian não estava em casa. Não havia café da manhã esperando. Me vesti e desci para comprar bagels. Pela porta percebi que ele tinha trocado de sapatos. Voltou em algum momento durante a noite. Chequei as mensagens. Sebastian. O trabalho está uma bagunça. Pode levar mais alguns dias. Chloe, contratei alguém para cozinhar para você. Você está pedindo comida de novo, não está? Respondi. Não, eu me mudei. Você está ajudando a Elizabeth com a papelada, certo? Se voltarem, mantenha a distância das outras garotas. Assim que enviei, uma chamada de voz apareceu. Recusei. Ele ligou de novo. Recusei. De novo. Recusei. Mais uma vez. Recusei. Ele parou. Você sabe. No máximo 4 dias. Volto e explico. Racional. Educado. O Sebastian adulto. Não respondi. No trabalho, Alexander me lançou aqueles olhares carregados quando o informei. Confuso. Não me importei. Continuei como sempre. Uma noite, indo para o metrô, encontrei Alexander no elevador. Boa noite, Sr. Alexander. Ele assentiu e saiu comigo. Você não dirigiu hoje? Eu disse, só queria falar algumas coisas. Chloe, tenho pensado, talvez a gente pudesse... Chloe! Um carro esportivo chamativo parou ao nosso lado. Liam, de óculos escuros com aquele ar casual. Vim te buscar no trabalho. O rosto de Alexander fechou. Eu disse, vou indo, Sr. Alexander. Entrei no carro. Liam acelerou, deixando Alexander para trás. Endereço? Passei o endereço do supermercado. Ele deu a volta, casual. Você se mudou? Sim. Por que não me contou? Olhei para ele. O mesmo sorriso provocador de sempre. Sentiu minha falta? Você não disse que não devíamos mais nos ver? O sorriso dele vacilou. Minha memória é ruim. Esqueci. Coloca um lembrete diário. Lê toda manhã. É tão necessário assim? É. O sorriso dele desapareceu por completo. Depois, em voz baixa. E se eu te dissesse que aquela garota não é nada para mim? Não importa. Respondi. Vou a um encontro às cegas. Depois das compras, ele me deixou no prédio. Nem se despediu. Sábado de manhã. Fiz uma maquiagem leve e fui ao café. Meu encontro já estava lá. Fofo, educado. Minha mãe não me apresentaria a alguém estranho. A conversa fluía bem. Um bom rapaz. Perguntas práticas. Mas no fundo, surgiu um pensamento. Eu não conseguiria viver assim para sempre. Para sempre é tempo demais. Casamento significa se prender a alguém, abrir mão de partes de si mesma. Sem amor, eu não conseguia encontrar um motivo para isso. Quando ele perguntou se poderíamos nos ver de novo, eu já ia dizer não. Então alguém apareceu na mesa. Mundo pequeno. A voz de Alexander era neutra. Ele estava ali, lábios tensos. Te encontrar aqui, Alexander. Se importa se eu me sentar? Senhor Alexander. Suspirei. Estou em um encontro. Ele nem piscou. Parecia que você estava terminando. O rapaz perguntou. E você é? Chefe dela.
Alexander assentiu e ficou ali, imóvel. O clima ficou estranho. O rapaz se levantou. Bem, eu vou indo. Te mando mensagem, senhorita Chloe. Alexander sentou ao meu lado como se fosse natural. Ouvi dizer que o café daqui é bom. Todo mundo diz que é ruim. Só serve para foto. Ah, ele não reagiu. Devo ter lembrado errado. Imaturo. Peguei minha bolsa para sair, mas ele segurou meu pulso. Notei as abotoaduras. Familiares. Versão nova? Perguntei. Ele murmurou um sim. Não discutimos. Chloe, tenho pensado nisso há dias. Ele me olhou com uma confusão dolorida, bem diferente do homem controlado do escritório. Então entendi. Talvez ele realmente não soubesse o que estava sentindo. Não, eu disse. Isso é possessividade. Ele ficou em silêncio por um segundo. Também pensei no que te disse antes. Doeu. Eu me arrependo. Isso é amor? Não. É a sua consciência finalmente acordando. A boca dele se contraiu. Eu não quero terminar com você. Isso é hábito. Quero mais. Quero sair com você. Isso é tédio. Aquele cara não é bom o suficiente para você. Isso é arrogância. Ele hesitou. Então disse. Quero te dar dinheiro. Isso é caridade. Não. Ele me interrompeu. Não é. Respirou fundo. Outro dia, você estava comendo comida de rua. E sorrindo, tão feliz. Isso fez meu coração doer. Agora eu fiquei irritada. É porque você sempre me menospreza. Eu te amo, ele disse. Isso é insanidade temporária. Alexander me encarou, sem palavras. Seu rosto estava frio e inexpressivo, como sempre. Então as lágrimas começaram a cair, rápidas e pesadas, escorrendo pelo rosto. Fiquei arrepiada. Não chora assim com essa cara séria. Eu nem fiz nada. Você não fez. A voz dele saiu rouca, apertada pelo choro. Eu não sei. Os olhos dele se fixaram nos meus. Eu te amo. Eu te amo. Chloe. Ele me puxou para um abraço, enterrou o rosto no meu pescoço, as lágrimas escorrendo pela minha clavícula, me dando arrepios. Eu te amo, ele repetiu. Então é assim que o amor é. E havia algo como uma revelação na voz dele, e isso me deixou inquieta. Então, você não me ama. Droga, esse cara é perigoso. Pensa demais. Não dá para manter alguém assim por perto. Depois de um tempo, Alexander parou de chorar. Sentou-se e me olhou. Os olhos e o nariz estavam vermelhos, e a pele pálida o deixava ainda mais frágil. Quero ir para sua casa. A voz ainda tremia, baixa, quase suplicante. Tudo bem. Assustador. Não sei se é uma boa ideia, eu disse. Só me deixa descansar um pouco. Ele parecia prestes a chorar de novo. Tá bom, tá bom. Vamos. Depois que o levei para casa, ele foi ao banheiro lavar o rosto. Quando voltou, apenas ficou por perto. Isso não é apropriado, eu disse. Ele pareceu abatido de novo. Você está mentindo para mim. Fiquei em silêncio. Já estava cansada disso. Levantei. Vou descer para pegar um pacote. Ele também se levantou. Eu vou com você. Não, não. Olhei para os olhos ainda vermelhos dele. Você descansa. Saí rápido e fechei a porta. Ele ficou. Alexander sentou no sofá exatamente como antes. Meia hora passou, e eu não voltei. Pequena mentirosa, pensou ele com o rosto impassível. Levantou-se e começou a olhar o apartamento. Meio bagunçado. Ela precisa de uma faxineira. Pequeno demais. Talvez precise de um maior. Tem um bom perto do escritório. Grande o suficiente. Na verdade, grande demais para uma pessoa só. Ele poderia morar com ela. Se fossem morar juntos, alugar não faria sentido. Melhor comprar. Assentiu, satisfeito. Alguém bateu na porta. Esqueceu as chaves, pensou ele. Olhou o próprio reflexo no espelho. Ajustou a camisa, lembrando do olhar de Chloe naquela noite. O humor melhorou. Desabotoou alguns botões. Esqueceu a chave? Disse ao abrir a porta, sorrindo. Do outro lado estava Sebastian. Sebastian tinha encurtado uma viagem de 3 dias para 1 dia e meio. Quanto mais pensava, mais inquieto ficava. Desde a infância, tirando os anos de faculdade, Chloe nunca tinha ficado longe dele. Se ela estivesse chateada por causa de Elizabeth, ele podia explicar. Quando era mais novo, confundiu admiração com amor. Ignorou compatibilidade, personalidade. Ele e Elizabeth nunca combinaram. E Chloe começou a evitá-lo. Foi estudar longe. Ele se sentiu vazio, mas fez sua escolha. No dia em que terminou com Elizabeth, foi vê-la. No aeroporto, ela disse que ele não precisava mais ir. Ele não sentiu dor. No voo de volta, não sentiu nada. O amor precisava ser confuso e doloroso para ser real? Ele não sabia. Até reencontrar Chloe anos depois. Ela estava esgotada, distante. E algo nele despertou, intenso e urgente. Ela precisa de você, dizia uma voz. Tudo estava indo bem até Elizabeth voltar. Agora Chloe tinha sumido. Não respondia. Ele entrou em pânico, conseguiu o endereço e foi direto até lá, com compras nas mãos. Quando a porta abriu, encontrou um homem com a camisa aberta, exibido demais. Sebastian sentiu repulsa imediata. Alexander também franziu a testa.
Que tipo de pessoa olha assim? Dei 3 voltas pelo bairro antes de pegar o pacote e subir. Enquanto procurava as chaves, alguém surgiu atrás de mim, apoiando o queixo no meu ombro. A respiração quente no meu pescoço. Sério. Como foi o encontro às cegas? Reddit contos e afins. Fracassado. Guardei as chaves de novo. Ele passou o braço pela minha cintura e riu baixo. Bom, então vamos continuar de onde paramos. Você é um canalha, eu disse. A respiração dele falhou por um segundo, depois ficou manhosa. Eu nunca fingi nada. Ele beijou meu pescoço. Vamos voltar ao que era antes? Senti sua falta. A voz rouca, arrastada. Cada parte de mim. Chloe. Ele sussurrou perto do meu ouvido. Só você consegue me afetar assim agora. Havia algo intenso demais ali. Incômodo. Não, respondi imediatamente. Não era por nobreza. Alexander ainda estava lá dentro. Se eles se encontrassem, seria um caos. Por quê? Os lábios dele roçaram meu ouvido. Arrumou outro? Não é da sua conta. Ele ignorou. Tão rápido? Ele é mais bonito que eu? Revirei os olhos, pronta para reagir, quando a porta se abriu. No hall, Alexander e Sebastian estavam de lados opostos, como 2 seguranças, ambos com expressões fechadas. Ah. Liam apoiou o queixo no meu ombro, sorrindo preguiçosamente. Nenhum dos dois é mais bonito que eu. O clima ficou pesado. Alexander olhava para a janela, distante. Sebastian sentou, forçando um sorriso. Eu sou como um irmão. O chefe dela, disse Alexander. Liam se jogou no sofá. Eu sou o amigo. Fui para a cozinha lavar copos, fingindo que nada daquilo existia. Sebastian veio ajudar com as frutas. Ficou ao meu lado, em silêncio. A água corria, enquanto ele me olhava, preocupado. Chloe, aquele seu chefe... Estar na casa de uma subordinada depois do expediente. Ele procurou as palavras. Não é apropriado. Quando abri a porta, ele não estava devidamente vestido. Caras assim parecem profissionais na superfície, mas, em particular, são esquisitos. Quase deixei cair o copo que estava lavando. Por que você não sai de lá? Vem trabalhar na minha empresa. Posso ficar de olho em você. E... Ele ficou sério. Aquele seu amigo me dá um mau pressentimento. Parece problema, do tipo ruim. Ele é uma má influência. Não saia mais com ele. Quase não consegui segurar o riso. Sebastian continuou. O mundo é complicado, Chloe. Os homens lá fora são perigosos. Levantei o olhar e encontrei o dele. E você? Sebastian congelou. Os olhos claros ficaram imóveis, como um lago congelado. Eu... Ele hesitou, as orelhas ficando vermelhas. Desviou o olhar, a voz baixa, como uma promessa. Eu posso cuidar de você, pelo resto da minha vida. Tão puro. Mas eu já não acreditava nesse tipo de pureza. Incesto é ilegal, comentou o esquisito, seco. Sebastian se assustou e olhou para Alexander na porta. Irritado, mas ainda educado, respondeu. Chloe e eu não somos parentes de sangue. Crescemos juntos. Mais de 20 anos. Amigos de infância. Alguém que acabou de aparecer não pode competir com isso. Alexander o encarou, impassível. 20 anos e vocês ainda não estão juntos? Isso significa que ela não sente atração por você. Mais 20 anos não mudariam nada. O que você sabe? Sebastian rebateu. Nunca o tinha visto com raiva. Nós... Tão assustador? Liam surgiu, arrastando as palavras. Vocês não vão brigar, vão? Que vulgar. Sebastian ficou sem reação. O rosto de Alexander escureceu. Dramático. Caos completo. Os 3 ocuparam cantos diferentes da sala, evitando se olhar. Eu só queria expulsar todos. Era meu fim de semana. Eu devia estar em paz. Liam olhou para mim e de repente se levantou com um sorriso. Parece que alguém quer descansar. Vou sair. Me manda mensagem se quiser. Ele foi embora sem insistir. Até eu fiquei surpresa. Sebastian também me olhou. Parecia abatido, lábios comprimidos, testa franzida. Mesmo assim, disse. Eu também deveria ir. As compras estão na geladeira. A fruta está lavada. Come, tá? Ele se levantou, olhando para Alexander. Alexander não respondeu de imediato. Depois de um tempo... Sim. A expressão de Sebastian piorou. Alexander completou com calma. Também não vou atrapalhar. O rosto de Sebastian se iluminou um pouco. Ele saiu. Alexander ficou. Acompanhei-o até a porta. Sebastian tinha deixado aberta, mas Alexander parou de repente. Acabei esbarrando nele. Ele se virou e me puxou para um abraço, inclinando a cabeça para beijar minha testa. Leve, quase delicado. Olhei para ele. O rosto ainda era frio, mas havia algo diferente nos olhos. Não tem nada a me dizer? Desculpa, eu não te devo explicações. Ele prendeu a respiração, então beijou meus olhos. Você é cruel, Chloe. Fazia cócegas. Pisquei. Ele pareceu fascinado e repetiu. Desde quando isso virou romance? Empurrei-o levemente. Vai logo. Só um minuto. Ele se inclinou, nossas respirações se misturando. Então, de repente, você sentiu minha falta. Não finja. Ele estava perto demais. Mas eu não me afastei.
Nossos lábios se tocaram, suaves. Por cima do ombro dele, vi Sebastian voltando. Não foi de propósito. Eu só... Não me importava. Se só se vive uma vez, por que perder tempo com drama? Melhor simplesmente fazer o que eu quiser. Liam estava debaixo das árvores, acendendo o isqueiro. Olhou para a janela de Chloe, irritado. Ele tinha se comportado tão bem. Por que aqueles dois não foram embora logo? Sem noção. Depois que me despedi de Alexander, passei a tarde jogando. Fiz jantar para mim mesma. Minha comida está ficando boa. Saí do banho cantarolando, de ótimo humor. Peguei o celular e vi uma mensagem de Liam. Pedi um bolo para você. A entrega está chegando. Bolo depois do banho? Perfeito. Respondi com um emoji sorrindo. Ele não respondeu. Alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico. Um entregador de uniforme amarelo segurava uma caixa pequena de bolo. Abri. Entretenimento pós-jantar gratuito. A voz arrastada e provocadora. Liam me olhava com aqueles olhos amendoados. Cancelado, eu disse. Não seja assim. Ele passou por mim. Deixei entrar. Sem vergonha. Liam colocou o bolo na mesa e começou a tirar a camisa. Que calor. Não o impedi. Ele atirou, revelando o corpo magro e definido. Linhas limpas, fáceis de olhar. Sentei para comer o bolo. Ele continuou se despindo. Para, eu disse. Ele parou. Ansiosa? Um sorriso torto. Tem muita gente atrás de você. Vai tomar banho. Os olhos dele brilharam. O vapor ainda pairava no ar. Cheiro de sabonete, menta da pasta de dente, lavanda do detergente, tudo misturado, confuso, inseparável. Liam estava de joelhos. Chloe. Ele olhou para cima de repente, o olhar surpreendentemente sincero. Aquela garota, eu posso explicar. Parou. Eu só queria te fazer. Não importa, eu disse. Os olhos dele apagaram. Ficou em silêncio e continuou. Apoiei-me na cama, inclinando a cabeça para trás, olhando para o teto branco, a visão desfocada. Quando voltei a mim, ele ainda estava ali. Segurei o cabelo dele e o fiz olhar para mim. Ele deixou, como uma boneca. Ele me encarou através da névoa no olhar. Olhei de perto. Ele sustentou o olhar. A respiração ficou pesada. Um homem com o mínimo de dignidade não faz sons assim, eu disse. Liam sorriu, olhos semicerrados, cantos avermelhados. Já estou tão patético assim. Fez uma pausa. Com você, não tenho nada além de obediência. Fiquei em silêncio. Chloe. Ele sussurrou, quase implorando. Diz alguma coisa? Pensei por um momento, então comecei. Você é tão especial, diferente dos outros caras, você? Ele me olhou, animado, olhos brilhando. Parei. E depois? Perguntou, quase como um cachorro esperando recompensa. Esqueci. Soltei o cabelo dele. Tempo demais, não decorei. Ele ficou ali, olhando para mim, os olhos ainda mais úmidos. Muita gente já me disse isso. Mas vindo de você. Quase parece verdade. Pelo amor de Deus, eu disse. O que você quer? Ele abaixou a cabeça e beijou meu joelho suave. Não é amor, disse, nem afeto, é vício. Os dentes roçaram minha pele, como se quisesse marcar, mas sem coragem de pressionar. Não consigo viver sem você. A voz baixa. Minha pele, minha carne, meus ossos. Tudo. Tocou o peito. Sem você. Apodrece aqui. Eu viro lixo. Meu Deus. Fiz uma careta. O que você quer de verdade? Liam levantou o rosto, a mão se estendendo até parar a 1 centímetro dos meus lábios. Chloe. Ele disse meu nome como uma oração. Quero ser seu cachorro. Você nunca vai me amar. Eu sei. O que eu fiz, não tem como desfazer. Ele sorriu, pálido, os olhos carregados de algo escuro. Então eu fico ao seu lado assim, como um cachorro, seguindo você, esperando migalhas. Olhei para ele. Ele sustentou meu olhar. Aquela mistura de obsessão e tristeza quase transbordava. Só faz carinho de vez em quando. Mas coleira é um saco, eu disse. Tudo bem. A ponta dos dedos tocou meus lábios tremendo. Um cachorro que precisa de coleira não é leal, é uma fera. Ele recuou a mão e beijou os próprios dedos, devagar. Eu mesmo carrego a coleira, e nunca saio do seu lado. Na manhã seguinte, Liam já tinha ido embora. Um bilhete no criado mudo. Ensaio da banda. Seu filhote. Joguei no lixo. Sem paciência para café da manhã, escovei os dentes e fui sair. Abri a porta e bati direto em alguém. Sebastian estava ali, segurando uma marmita térmica. Apenas parado. Sem sorriso. O rosto quase sem expressão. Meu celular vibrou. Liam, você acordou? Encontrei seu irmão lá embaixo. Até cumprimentei ele. Irmão? Ele insiste nisso. Guardei o celular. Entra. Sebastian me seguiu sem dizer uma palavra. Colocou o recipiente térmico na mesa, abriu, lavou as mãos e checou a temperatura. Ainda quente. Coma. Sentei e comi. Ele entrou no modo automático. Pegou a cesta de roupas no banheiro, organizou tudo, jogou uma parte na máquina de lavar e começou a lavar o resto à mão. Cadê o detergente? Sua voz era neutra. No armário embaixo da pia.
Sebastian se abaixou e pegou. Isso não é bom. Roupas delicadas e comuns precisam de detergentes diferentes. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Vou trazer alguns para você da próxima vez. Assenti, com a boca cheia de bagel. Arregaçou as mangas, lavou as mãos e começou a esfregar. Quando terminei de comer, olhei para ele sem pensar. Ele estava de costas para mim. O espelho mostrava seu rosto cansado. Cabelos macios caindo, olhos baixos, aqueles cílios longos projetando uma pequena sombra. Roxo sob os olhos. Sua expressão estava vazia. Fiquei olhando. Seus cílios tremeram. Ele fez uma pausa por um segundo, depois continuou. Seus lábios se apertaram ainda mais. Quando eu era criança e minha mãe gritava comigo, decidi que me tornaria uma máquina de estudar sem emoções para fazê-la se arrepender. Era assim que ele estava agora. Desviei o olhar e fui para a sala jogar. Sebastian terminou a roupa e depois limpou tudo. Ia e voltava, andando de um lado para o outro na minha frente como se quisesse chamar minha atenção. Meu jogo de Snake morreu. Coloquei o celular no chão e o encarei. Ele passou mais 2 vezes, depois pareceu notar que eu estava observando. Ele tentou sorrir como sempre fazia, mas isso saiu estranho. Chloe, volte para casa. Gosto de morar sozinha. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, testando o terreno. Aqueles 2 caras ontem, eles estão incomodando você? Eu sei que você pode estar confusa, desviada do caminho. Ou talvez... Ele continuava dando desculpas para mim. Eu disse, não. Sebastian congelou. Ninguém está me incomodando. Ninguém está me levando para o erro. Eu fiz isso de livre vontade. A cor desapareceu do rosto de Sebastian. Ele parecia ainda mais pálido. Não, eu sei que isso não é verdade. Eles te enganaram. Sim, eles te enganaram. Ele estava tentando construir uma história que fizesse sentido, algo que se encaixasse no mundo em que acreditava. Mentindo para si mesmo. Decidi quebrar a paz. Eu dormi com os 2. Sebastian me encarou como se não conseguisse processar as palavras. O calor suave em seus olhos se desfez, revelando completamente algo por baixo. Pânico, dor, algo que eu nunca tinha visto nele antes. Finalmente sua voz falhou. Não, não, isso não é. Por favor. Sua voz tremia. Me diga que eles te forçaram. Ou que você só cometeu um erro. Por favor, Chloe. Ninguém me obrigou a nada, eu disse. E eu sou adulta há muito tempo. Com quem eu durmo é minha escolha. Eu olhei para ele. Para de enrolar isso. Apenas diga o que você realmente quer dizer. Sebastian ficou rígido. Como se cada traço de calma, cada razão a qual ele se agarrava, simplesmente desmoronasse. Seus olhos estavam vermelhos. Parecia estar usando toda a força que tinha. E então, com toda a tristeza e frustração do mundo, por que não eu? Meus olhos se arregalaram. Por que eles conseguem e eu não? Sua voz falhou. Ele estava chorando. Por que não eu? Você podia simplesmente ter dito isso. Eu disse. Ok, então vou dormir com você agora. Sebastian olhou sem expressão. No quarto, Sebastian estava deitado na cama, tonto com meus beijos. Sua língua estava desajeitada, apenas aceitava, mal respondia. Respirando rápido, bochechas coradas. Tão inocente que eu queria mexer com ele. Ele não sabia como respirar através disso. Quando me afastei, ele arfava por ar, olhos molhados, o outono escorrendo de dentro dele. Seus dedos tremiam enquanto desabotoava a camisa. Me sentei. Pensei por um segundo, depois disse. Não vou assumir responsabilidade por você. Olhei para ele. E você não precisa assumir responsabilidade por mim. Tem certeza? Sebastian olhou para mim. Ele não parou de desabotoar. Seus olhos pálidos eram claros, como um lago. Ele mordeu o lábio. Ficou branco. Tenho certeza. Olhei para ele por um momento. Depois disse. Deixa pra lá. Eu me virei. Coloque sua camisa de volta. Eu não forço pessoas. Por favor. A voz dele estava desesperada de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Sebastian, que sempre teve suas coisas sob controle, desmoronou. Minha mão estava na maçaneta. Uma volta e eu estaria fora. Então, ele estava atrás de mim, com os braços ao meu redor, me puxando para o peito dele. O hálito quente dele no meu pescoço, tremendo. Eu não quis dizer não. Não era isso que eu quis dizer. Chloe. Por favor. Então, o que você quis dizer? Estou com medo. Ele disse, os braços apertando ao meu redor, como se tentasse me puxar para dentro dos ossos. Estou com medo. Nunca fiz isso antes. E se eu não for bom o suficiente? E se você achar que eu sou pior que eles? Ele estava divagando. A máscara perfeita e gentil havia sumido. Por baixo havia algo desajeitado, real, quase covarde. Eu sempre quis ser perfeito para você, mas eu continuo estragando tudo. Virei-me. Seus olhos estavam ainda mais vermelhos agora, seus longos cílios molhados grudados, como asas de borboleta na chuva. Meio fofo. Fiquei na ponta dos pés e o beijei de novo. Ele abriu a boca para mim. Chegamos à cama. Sebastian era uma pessoa contida, paciente, gentil. Ele já tinha passado do limite, corpo tenso, suor na testa, mas se conteve, rosto vermelho, cílios molhados tremendo. Ele apenas me olhou com aqueles olhos pálidos, confuso, suplicando. Pena que eu não sou gentil.
Eu me diverti com ele em vez disso. Sebastian fazia esses sons suaves e quebrados, envergonhado por eles. Eu levei meu tempo. Até que ele não aguentou mais. Sua voz falhou, quase chorando. Chloe, para de provocar. Depois desmaiei. Meio dormindo, senti alguém me levantar. Água morna me envolveu. Sebastian foi gentil, cuidadoso, me lavando. Quando me colocou de volta na cama, havia lençóis limpos. Ele se deitou atrás de mim, me puxou para perto e enterrou o rosto no meu cabelo. Ele respirou fundo. Sua voz ainda estava rouca. Outro dia ouvi da sua tia. Você foi a um encontro às cegas. Como foi? Nem abri os olhos. Olhando para o fato de estarmos juntos na cama agora, provavelmente não foi ótimo. Sebastian riu. Mas era amargo. Ele beijou meu cabelo. Depois hesitou por um bom tempo antes de dizer, baixinho. E se você se casasse comigo? Eu cuidaria de você. Para sempre. É sério. Desculpa, eu disse. Eu não acredito mais em casamento. Ele ficou quieto por um bom tempo. Tanto tempo que quase adormeci. Então os braços dele apertaram mais ao meu redor, como se ele estivesse tentando nos fundir. Sua voz estava abafada. Pelo menos, eles também não têm o que eu não posso ter, certo? Então, me deixa ficar ao seu lado. Eu disse. Ninguém recusa esmolas grátis. Sebastian ficou em silêncio por um momento. Ele é inteligente. Ele entendeu. Se... Ele disse. Ficar ao seu lado significa viver com a dor de nunca ter você, o ciúme de assistir outros se aproximarem de você, o medo de que você nunca mais me ame de volta. Se essa for a única forma, então eu aceito. O quarto ficou silencioso por um longo tempo. Sebastian não ouviu Chloe responder. A mulher em seus braços estava imóvel, dormindo. Ele sorriu amargamente. Pensou no que Elizabeth lhe tinha perguntado todos aqueles anos atrás. Com medo? Sim. Medo de que ela se tornasse de outra pessoa, que ele perdesse o direito de estar perto dela, mesmo que fosse um irmão. Ansioso? Sim. Naquele voo em que ele decidiu voltar para ela, cada segundo foi uma agonia, perguntando-se se ela estava comendo, se estava dormindo, precisando vê-la o mais rápido possível. Com ciúmes? Deus, sim. Vê-la confortável com aquele desgraçado de terno, ver aquele músico inútil sair da casa dela com marcas no pescoço, o ciúme queimava dentro dele como um fogo no peito. Doloroso. Sim, a ideia de perdê-la para sempre, de viver o resto da vida sem nenhum vestígio dela, doía tanto que ele não conseguia respirar. Arrependimento, ansiedade, inquietação, todas as emoções que ele antes achava feias, inúteis. Elas caíram sobre ele como ondas no momento em que finalmente entendeu como se sentia. Ele estava se afogando nelas. O amor traz preocupação. O amor traz medo. O corpo em seus braços era quente, real. Ele a segurou mais forte, enquanto ela ainda o deixasse ficar perto, enquanto ele ainda pudesse tocá-la. Então toda a preocupação e medo que o amor trouxe, ele aguentaria. Segunda-feira de manhã. Terminei de informar o Alexander. Ele me deu um feedback. Profissional, claro, como sempre. Assenti. Então empurrou uma caixa de veludo pela mesa. Presente. Eu abri. Dentro havia um anel. Um grande diamante. Não consegui distinguir os quilates, o corte, a clareza. Tudo o que eu sabia era que era grande o suficiente para me fazer sorrir. Os olhos de Alexander estavam em mim. Casual. Falso casual. Quer que eu coloque para você? Seu olhar era intenso. Fiquei desconfiada imediatamente. Fechei a caixa com um estalo e a empurrei de volta. Não, obrigado, Sr. Alexander. Eu não tenho um tipo de relação com você em que eu possa aceitar um anel. É só um presente. Sua voz estava calma. Ele abriu a caixa novamente e a empurrou de volta. Fique com ele. Meu cérebro estava em guerra consigo mesmo. Alexander viu meu rosto vacilar, depois deu uma risadinha. Aquele rosto gelado mostrou algo parecido com um sorriso pela primeira vez. Sutil. Como neve derretendo no início da primavera. Sumiu em um segundo. Fiquei olhando. Ele repetiu quase gentilmente. Só um presente. Não significa nada. Não pense demais nisso. Haha. Eu aceitei. Obrigada, Sr. Alexander. Sim, ele respondeu. Então, quando me virei para sair, acrescentou. Mais uma coisa. Sobre os outros dois. Interrompi-o sorrindo. Senhor. Alexander, nada de conversas pessoais durante o expediente. Seu rosto brilhou com algo parecido com exasperação, quase afetuoso. Tudo bem. Minha mão estava na maçaneta, prestes a sair, quando a voz dele veio de trás de mim de novo, como se pudesse ver através de mim. Não venda. Você consegue enxergar através de mim, não é? Depois do trabalho, Alexander me levou para casa. Mal tinha me sentado quando ele se inclinou e apertou meu cinto de segurança. Me recostei no encosto e observei as ruas passarem. Silêncio. Ele quebrou o silêncio primeiro. Eu adicionei seu amigo e seu irmão no WeChat. Caramba, fiquei suando frio. E? Alexander não respondeu. Seu perfil parecia frio na luz que se apagava. Ele me irritava. No ensino fundamental, quando meu professor principal me pressionava assim, eu realmente me sentia culpada. Porque ele genuinamente queria o melhor para mim. Olhei pela janela. Sim, eu dormi com eles.
E quanto a isso, vai me dar sermão por ser uma vadia? Ou por não ser fiel? Eu o encarei com raiva. Senhor Alexander, eu nunca prometi exclusividade. Inesperado. Ele riu baixinho. Não. Ele fez uma pausa. Eu só quero ver o verdadeiro você. Cada lado seu. Fiquei sem palavras. Como se eu tivesse exagerado. Você está doente? Eu perdi a paciência. Um pouco. Ele falou sério. Estou arrepiada. Se você disser, com doença de amor, eu juro por Deus. Ele olhou para mim surpreso. Eu não ia dizer isso. Eu não conseguia dizer se ele estava realmente tão desconectado ou se só estava brincando comigo. Irritante. Ele riu de novo, indecifrável. Outras pessoas te perseguindo só provam que eu tenho bom gosto. Sim, respondi. Eles não estão só correndo atrás. Eles também estão dormindo comigo. As mãos de Alexander apertaram o volante. Ele tossiu. Então, você deve ter boa resistência. Eu olhei para ele. A mesma expressão neutra. Mas havia algo estranhamente gentil agora. Como se a neve de uma cadeia de montanhas tivesse virado algodão. Você foi possuído? Perguntei. Não. Seus olhos permaneceram na estrada. Acabei de descobrir uma coisa. Eu te amo. Então quero ser bom com você. Isso é problema meu. Outras pessoas sendo boas com você é problema delas. Se isso te faz feliz... Ele fez uma pausa, a voz mais suave. Então isso me deixa feliz. Ele parou em frente ao meu prédio. Virou a cabeça. Seus olhos encontraram os meus. Ainda sem expressão. Mas algo no olhar mudou. O anel é realmente só um presente. Fico feliz em vê-lo em você. Já basta. Olhei para ele por um longo momento. Depois disse: Isso é assustador. Sua compreensão de amor acabou de passar de bebê a professor de filosofia em 2 segundos. Você foi de não saber o que é amor para estar completamente apaixonado. Alexander estendeu a mão, pegou delicadamente uma mecha do meu cabelo perto da minha bochecha e a enrolou no dedo. Então abaixou a cabeça e beijou as pontas dela. Ele não discutiu. Apenas disse baixinho: Sim. O amor é estranho. Se correr atrás demais te faz fugir. Ele soltou meu cabelo, os olhos claros. Então eu prefiro não querer nada, desde que eu possa ficar ao seu lado. Eu disse: O que é a minha vida um estacionamento? Todo mundo quer uma vaga. Os olhos de Alexander se enrugaram. Ele perguntou: Ok? Eu disse: Ou sei lá. Sábado. Minha casa estava estranhamente cheia. Nós 4 nos apertamos na sala para jogar. Os perdedores recebiam post-its no rosto. Regras simples, mas o clima estava tenso. Depois de algumas rodadas, Sebastian, Alexander e Liam estavam ficando sem espaço no rosto. Eu só tinha um. Não porque eu fosse tão boa assim. Eles continuavam me deixando ganhar e trocando provocações entre si. Senhor Alexander, bom jogo. Sebastian sorriu calorosamente e colocou um post-it bem na têmpora de Alexander. Alexander não reagiu. Sorte. Espero que ainda esteja sorrindo na próxima rodada. Liam se jogou ao meu lado, escondendo boas cartas debaixo da mesa, mexendo o pote. Que agressivos vocês dois. Ficar tão agitados por causa de um jogo? Bocejei. Levantei. Vou ao banheiro. Conferi as horas. Tarde. Hora de dormir. Fui direto para o meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas. A discussão abafada da sala de estar desapareceu. Acho que precisamos de algumas regras. Estabelecer alguns limites. Vamos decidir isso. As vozes se apagaram. Parei de ouvir. Adormeci. Meio dormindo, senti alguém entrar. O colchão afundou. Braços quentes me envolveram. Um coração batendo contra meu ouvido, como um ruído branco. Respiração no meu cabelo. Um beijo suave na minha testa. Um sussurro, como se tivesse medo de me acordar. Eu te amo. Eu respondi. Obrigada. Eu também me amo. Fim, que Deus te abençoe.